Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação do nosso Pod Clean. Hoje com franqueados muito especiais. Eles que vieram de Fortaleza, estão aqui para a nossa convenção de franqueados. Nós estávamos muito ansiosos para recebê-los. Eu recebo com muito carinho Bruno Vessani e Camila. Sejam bem-vindos. Muito Olá, Graça, obrigada. obrigado, tudo bem? Tudo Tudo ótimo, a gente jóia. também está feliz de estar aqui, de bater um papo com vocês, conhecer, né? Primeira vez que a gente está em Vitória, né? Conhecer a estrutura da Total Clean, né? Você, o Rodrigo, posteriormente o Anselmo, que dá todo o suporte pra gente, né? As meninas do suporte. Estamos aqui para conhecer toda essa estrutura e essa grandeza que a Total Clean é. Ah, bacana. Nós também estamos muito ansiosos. A equipe está toda lá aguardando vocês. Que Daqui a pouco maravilha. nós vamos para lá, Vamos hein? lá. Vamos sim, Vamos viu? sim. É um prazer grande estar aqui com vocês, né? Conhecer a casa da Total Clean, a matriz, né? Estamos aqui ansiosos até para a convenção que vai acontecer amanhã. Isso aí, no No sábado, né? sábado. Tá, mas aqui, a gente precisa conhecer vocês, né? Muitas pessoas que nos assistem ainda não conhecem. Vamos lá, quem é a Camila? As damas na frente. Lógico, sempre, né? Quem é a Camila? Se apresenta pra gente, Camila. Vamos lá, meu nome é Camila Vessani, somos casados, né? Hoje sócios, né? Da Total Clean. Vou falar da minha trajetória, né? Profissional. Eu trabalho desde os 17 anos, né? CLT, e aí vim de uma grande empresa, com outro ramo, né? Do setor varejo, e gerenciei aí por anos, né? Essa outra empresa. E assim, para mim realmente eu digo que é uma grande honra estar aqui na Total Clean, né? Ser franqueada, multifranqueada, né? Começou assim com o Bruno, com a nossa primeira franquia, né? A Calcaia. E aí fui, né? Acho que já estou me antecipando um pouquinho, né? Não, fica à vontade, fica à vontade. E aí assim, eu ainda estava realmente na minha antiga, no meu antigo trabalho, e aí eu também sentia realmente aquela rotina, né, do dia a dia. E hoje eu tô assim 100% Total Clean, né, com as nossas 4 franquias. Isso, bacana. E você, Tudo Bruno? bem, Grazi? Bom, perfeito. Eu também vim do varejo, né, Grazi? Trabalhei muitos anos no varejo, né, em grandes companhias, Adidas, Calvin Klein, né, e gerenciando também, né? E a gente vinha despertando, né, há um tempo a paixão de empreender, né? E a gente procurava setores, né, que a gente queria empreender, né? Principalmente eu. E em 2024, final de 2024, né? 2024 eu namorei com a Total Clean através de um franqueado amigo meu, né? O Bruno Manhães, que ele é franqueado de outras regiões. E, e a gente namorou, eu falei, cara, acho que não era o momento de eu pegar, que eu tava com um projeto, só que nesse meio termo, o Bruno, ele tinha outras franquias, e ele, Bruno, pega pra você, me incentivou, né? A gente trabalhava junto em uma outra companhia, e pega pra você ver. E eu peguei em 2024, né? Assumi essa operação dele, Foi da né? Vai Calcaia, da né, a Calcaia, primeira. que foi a nossa primeira operação. E na realidade, sendo bem transparente, era aquela, não, cara, eu vou continuar trabalhando no que a gente exercia na época, né? E paralelo, vamos ver como anda Calcaia. Foi meio para Foi conhecer, mesmo para né? conhecer, assim, Aham. né? Cara, é uma operação, a menor, hoje é a nossa menor operação, que é a Calcaia, né? É o único que tem um técnico só, mas é uma operação sólida, tá lá com um técnico bacana, deixa um faturamento bacana. E ali. E começou que eu tava em paralelo ao meio tempo. Eu digo que sempre é a mão de Deus que colocam as coisas, né? Até digo que tudo que passa na nossa vida é para um aprendizado, né? E se não fosse Às vezes a gente até não entende o caminho que a isso, gente está tomando, né? isso, E, aonde leva, aonde a gente é. quer, né? Tudo que passa, né, pra gente, que a gente vai passando na vida, tudo pra mim tem um porquê, né? É pra passar aquilo ali, né? E foi
Quando eu estava nessa outra companhia, foi aonde eu conheci o Bruno, né? Que foi que me apresentou a Total Clean. E para ele também era uma segunda... Uma renda. segunda renda, né? Uhum. No momento. E hoje já não é. Para ele também dá assim igual eu, né? Igual a gente. Ele também hoje é a renda principal dele. Eu digo bastante dele porque sou muito grato ao Bruno, né? A gente conversa muito, ele dá um suporte bacana, a gente troca muitas informações. E foi que me apresentou a Total Clean, né? E aí ele tava voltando de Fortaleza, né? Quando a gente tinha uma operação lá de segurança eletrônica, ele tava voltando pra Vitória, que ele é daqui, e ele, cara, eu não consigo, eu tô com operações grandes, que a Fortaleza é dele, Maringá e Londrina, junto com a Glenda, que é a esposa dele, assume Calcaia, né? Tá aqui. Eu, Bruno, daí, vai, vou assumir isso aí. Tá lá, tá com um técnico meio problemático, a Gleida tá com dificuldade de lidar com o técnico por conta das operações de Fortaleza, que é uma operação maior, né? E eu tomo mais conta de Londrina e Maringá, assume Calcaia. Falei, daí, deixa eu ver, tá aí pra mim, deixa eu ver. E começou, né? Isso foi em setembro, outubro, mais ou menos, que começou. De 2024. Aí começou a operação. E fui ajustando, conhecendo como trabalhava com o suporte da Total Clean, tudo. E aí eu peguei, nesse meio termo, eu já estava saindo da antiga operação, né? Eu estava me encontrando, eu falei, cara... Mas nesse período você ainda trabalhava CLT? Trabalhava CLT, Uhum. né? Não era CLT, também era uma empresa eu era empreendedor, era uma franquia também de segurança eletrônica, mas eu era a empresa, eu que vendia os produtos e tudo certinho, né? E aí eu assumi a operação de Calcaia, né? E começou, foi outubro, acho que foi a primeira operação, foi o primeiro mês na nossa gestão, foi outubro. Aí foi outubro, aí veio novembro, aí veio dezembro, né? Ajustando algumas coisas, eu falei, epa, esse negócio é bom, né? O negócio é lucrativo, né? demanda, é legal, ajustar aqui é bacana, né? E aí, caminhando, como começamos a caminhar, outubro, passou o final do ano, que é muito bom, né? Janeiro, bom. Eu falei, cara, é rentável, o negócio é bacana. Tem problemas, né? Mas é rentável. E aí apareceu a oportunidade pra gente da gente assumir outras duas praças, né? Que era São Luís e Natal, né? E eu já estava me desligando da antiga de segurança eletrônica, já não estava mais... Já começou a não fazer muito sentido também, né? E eu falei, cara, eu acho que é bacana, eu vou entrar de cabeça na Total Clean, né? E foi quando a gente assumiu São Luís e Natal. Inicialmente, somente eu, a Camila ainda, a gente... Ficava dando um suporte, assim, mais no marketing ali, na parte... na verdade, você continuava trabalhando no CLT e você já estava à frente e começou a crescer o negócio. Quando entrou São Luís e Natal, aí eu me dediquei 100% a Total Clean. Né? Aí esse momento foi o momento da virada. Isso. Foi a hora da virada. E quando que você sentiu que, Bruno, eu tô seguro e agora eu vou dar o próximo passo? Em que momento que foi? Foi quando... eu assumi São Luís e Natal mesmo, né? Até o momento que eu estava com Calcaia, que fazia uns 3, 4 meses, eu ainda estava com a operação da antiga franquia que eu estava. Só que não estava mais me fazendo sentido aquilo ali, né? Foi quando eu vi que, quando eu estava com a Calcaia, apareceu a oportunidade de a gente assumir São Luís e Natal, né? Que eu falei assim, eu vou me desligar 100% da antiga, minha antiga ocupação e vou me dedicar 100% a Total Clean, né? E a partir daquele momento eu me dediquei. Tive que fazer, aí sim, fazer um investimento financeiro, eu vi que fazia sentido, que era rentável. Você se sentiu mais seguro, né? Isso. Era duas praças que hoje a gente tem praças que são próximas da gente, né? Foi Foi também, até pra gente adquirir as franquias, a gente também estava vendo a parte, né? Ser próximo, querendo, né? A gente ia até, né? Se tivesse algum problema, mas hoje a gente entende que a gente pode fazer a gestão de qualquer lugar. Isso. Né? Mas no comecinho a gente, não, vamos dar certo. Natal é próximo, São Luís ali. Isso é um ponto importante da gente conversar aqui sobre a gestão à distância. Isso. Porque às vezes as pessoas que estão até nos acompanhando aqui falam assim, mas como, gente? Como que essas pessoas moram num lugar e têm unidade em outro? E aí, o que vocês têm a dizer sobre gerir um negócio à distância? Eu sempre digo que a distância ela é muito relativa em tudo na vida.
eu sou uma pessoa que, muito novo, eu conheci a Camila, eu tinha 20 anos. E eu tomei uma decisão de ir embora para Fortaleza por conta dela. Então, a distância, eu sempre estive à distância, né, da minha família, né, muito novo, né? Então, a distância para mim é muito relativo. Não significa em tudo na vida que você estando longe, você está longe. E nem você estando perto, está perto. Parece até é engraçado falar, mas é. É verdade. Você estando distante, você está presente em todo momento. Então, assim, a gente faz uma gestão à A distância. atenção, às vezes, é redobrada, né? A Isso, atenção. a gente faz uma gestão à distância, né? Natal, São Luís, Teresina, depois que a gente vai falar como a gente chegou em Teresina, só que a gente é muito presente, né? Muito presente. Você não pode fazer, no meu modo de pensar, né? Como tudo, fazer uma gestão à distância, sendo distante. Você deixar o negócio acontecer sozinho, você não estar próximo, você deixar a tua vendedora, seu técnico, e aí não adianta também ser dentro da unidade, como provavelmente tem franqueados que é dono do local, né? Ah, eu moro na cidade e tenho uma franquia da Total Clean, isso é distante. Entendeu? Então você consegue fazer sim uma gestão à distância. É desafiador? É desafiador, que às vezes é muito mais fácil você estar presente. Mas você tem que estar presente a todo momento, né? Você tem que se fazer presente. Presente a presente, todo é. momento, né? Com processos, com aquele toda hora em cima, cobrança, resultado, processos alinhados, tudo certinho. Então você está à distância fisicamente, mas presencialmente você tá ali todo dia, cobrando dos técnicos, cobrando o patrão da Total Clean, que algumas vezes, aí a gente pode conversar futuramente aqui dentro como que a gente faz para manter o padrão, Legal, né, isso é seguindo tudo que dá certo, porque esses são os grandes É. desafios de uma franquia e um grande desafio de uma gestão à distância. Mas dá sim você fazer uma gestão à distância estando presente, entendeu? Voltando, né? Aí depois isso foi mais ou menos em março, abril de 2025, que quando eu entrei, né? Inicialmente eu entrei totalmente presente na Total Clean. Eu falei, cara, vai ser minha renda, né? Vai ser vou entrar porque... Seu negócio principal, único negócio. Isso. Porque assim, Grazi, eu tenho um modo de pensar, eu respeito quem pensa de outra maneira, né? Mas você só consegue um resultado quando você se entrega 100%. Verdade. Entendeu? Você não adianta, né? Inicialmente eu entrei, né, com uma renda paralela, não que eu não me dedicava, mas na hora que eu vi que era rentável, e eu falei, cara, eu vou entrar com cabeça, né? Até o foco também, né? Não Isso. tem como você amanhece o dia, vamos resolver fazer nossa agenda. E aí você tá com um foco em uma coisa e em outra, né? Isso. A gente tem que entender que nós só temos 24 horas no Isso. dia. Isso. Então, se você tem que dividir o seu tempo, a sua hora do dia vai ser dividida. Isso. Ela não vai Fora virar nossa vida 48 pessoal, horas, casa, né? filho, né? Isso, Então, isso aí. realmente, E Então, aí- o foco e a dedicação faz muita diferença. Você está canalizado dentro daquilo ali, né? Isso. verdade. E aí, quando você entrega, né? Você entrega realmente tudo de você, né? Vai para dentro da operação, né? Entender tudo o processo, como é feito, da parte operacional, do processo de venda, né? O que realmente vende, o padrão a ser seguido. Então, foi quando eu entrei 100% na operação, né? Foi assim, eu falei assim, eu vou me entregar tudo de mim, vai ser minha renda principal hoje, né? E vamos entregar, né? Vou entregar financeiramente, foi um investimento alto, né? Carro, franquia, A gente tudo. começou na Calcaia e aí, com poucos meses, né? Veio a oportunidade de Natal e São Luís, né? Foi um As período curto, período né? curto e as duas Isso. juntas. Então, assim, inicialmente a gente conversando e eu no meu outro emprego, né? Só realmente trocando mais a ideia com o Bruno, né? Assim, o Bruno até falou, Camila, e aí? Porque, vamos dizer assim, que era um pacote, era um outro franqueado que tinha as duas unidades, né? Natal, São Luís, e a gente, nossa, realmente... Duas máquinas, capitais. duas máquinas, né? Porque Calcaia, né, realmente é uma cidade, né, um E distrito menor ele, do Ceará, bem né? transparente, ele, cara, são duas máquinas, né? Até que a gente estava conversando da outra operação que você assumiu agora sendo própria também. Ele era São Luís, Natal e Belém. Aí ele, cara, por conta não da distância, eu tô focando em outras operações. Ele falou, eu preciso enxugar e preciso... São máquinas, Bruno. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tava com
inicialmente eu ia pegar só uma, né? E aí eu deitava, eu falei, cara, eu vou me dedicar 100%. Foi a virada Foi de a chave para ele, vou né? me dedicar, eu acho que é rentável, são duas máquinas, duas capitais com potencial enorme, né? Já tinha um trabalho dele feito ali também, e eu falei assim, eu vou me dedicar. Foi onde a Camila estável até o momento, né? Depois a gente vai falar como ela entrou na operação, como ela veio, ela estável ainda, ela estava estável ainda no trabalho dela. Eu falei, cara, é hora que o momento, sempre quis empreender, né? E tava na operação, falei, cara, vou entrar, vamos lá, né? Que nem diz meu pai, não tenha medo, vai para cima e o certo vai dar certo e vambora. E começamos, né? E assumi as duas operações, colocando um carro em cada cidade, sendo capitais, vendo que o potencial era imenso. Nesse momento, sempre que eu digo, né, sem medo mesmo, cara, compra carro parcelado, né? Eu falo assim, não espera um mundo ideal, não. Foi Eu, imaginar no com toda ideal. sinceridade, Grazi, assim, não espero um mundo ideal. Ah, eu preciso de recurso aqui, preciso dali. Eu passei no cartão e vamos embora. Falei assim, a operação vai se E pagar. bora trabalhar, E bora né? trabalhar, e bota o Não técnico pode na ter rua. medo de trabalhar, Isso. né? Se não Exatamente. tiver medo, vai pra E cima. você entendendo assim, eu no atendimento, né? E no início, era um celular, era fazendo um celular mesmo, Ainda era né? gestão no celular, No né? celular. Não tinha CRM, Não não tinha tinha ainda nada. não, né? Não tinha Era na munheca mesmo. Isso. Depois e atendimento, e vendendo aqui, vendendo aquilo, e vamos lá, e crescendo a operação, e vendo o potencial da praça, né? Das praças de crescer, né? E já pensando no segundo carro, né? Isso, aí já colocamos o segundo carro, aí começou a ficar, a operação começou a ficar maior, né? E eu no atendimento ainda. Aí foi quando apareceu aí o mundo, quando a gente fala, né? Deus faz as coisas certas, né? Na hora eu já estava muito feliz com a Total Clean, que tudo. Foi quando a vida fez assim. A Camila era estável, quando ela falou, Eu ela tá passei 15 anos 15 anos no mesmo na emprego. mesma empresa, o mesmo empregador, né? Caramba. E aí também uma franquia, mas assim, completamente diferente, outro segmento, né? Mais varejo, porque a gente está falando aqui que o segmento é diferente, mas essa parte do varejo, de atendimento ao cliente, serve para Serve para a vida, na pra verdade, vida, né? Atendimento, vendas, a gente isso. leva para a vida. E aí, assim, não imaginava realmente que fosse dessa reviravolta. Mudou realmente a parte da gestão da empresa, e aí vieram no mesmo grupo, né? Foi assumido pela matriz, né? E, assim, também tive a oportunidade de gerir a empresa, continuar como gestora à frente de uma loja, né? Mas, assim, algo me despertou, porque, assim, a gente sempre pensa, né? A vida, como que é os pós e contras, né? Sempre fui CLT, amava, né? Sempre já trabalhei no shopping, depois realmente fui para uma loja, vamos dizer assim, loja de rua, né? Como chama em Fortaleza. E, assim, começa a vir a demanda, filhos, né? Casa. E aí eu via também o Bruno já muito sobrecarregado, né? Tinha essa vontade também de empreender, de estar com ele, mas ao mesmo tempo eu gostava também muito do que eu sempre, né, minha vida toda, 17 anos trabalhando com isso e 15 anos também, né, por trás. E aí, assim, exatamente isso, deu um estalo que eu tinha uma grande oportunidade na minha frente, né, de continuar agora pela matriz da empresa, mas surgiu a oportunidade de Teresina, né, veio a oportunidade da franquia de Teresina. E aí eu já A estava... quarta unidade. Que é a Quarta quarta unidade. E aí, na minha cabeça, eu estava muito certa daquilo que eu estava seguindo. Mas é exatamente isso. Eu também peço muita iluminação a sempre isso. Deus, muito foco no que a gente vai fazer, né? Porque às vezes tem coisas que estão nas nossas mãos, às vezes tem coisas que não está. E foi mais ou menos isso, né, Isso, foi Bruno? não. Assim, Na época, né, eu tava com as duas operações crescendo, ó, estruturando a operação de São Luís e Natal, Calcaia rodando direitinho ali.
E como eu falei, a vida da Camila, assim, a vida profissional dela era estável, ela tinha um bom emprego, ela tinha isso, só que sabe quando você tá na zona de conforto, e qual que é o próximo passo, né? E a vida faz assim, Falei, eu vou ficar aqui até Isso, quando, Até entendeu? quando, né? Vai passar exatamente mais isso, 5, né? mais Eu, 10. eu tenho 34 anos, eu sou nova. Super nova. Super nova. Então, assim, ontem eu tava fazendo um cálculo na minha vida. Eu disse, gente, 17 anos que eu comecei a trabalhar, né? Carteira assinada e tudo. E, assim, há 17 anos que eu estava trabalhando para o mesmo empregador, né? 17, 15 anos, né? E é exatamente isso, assim, eu nunca me conformei ficar ali naquela zona de conforto, até porque esse papel de gestora, né? O nosso papel realmente, a gente está ali atrás de vendas, atrás de clientes, né? Sim. E aí realmente um dia é muito bom, outro dia a gente já tem que né, matar o nosso leão por dia, né? Assim, aí tava tudo estável, quando eu falo assim, né? Estável. O Bruno vai ficar aqui com as Total Clean, né? A Camila vai dar um suporte para ela e ela vai continuar na gestão da empresa que ela tava, que ela adorava 15 anos. Aí a vida, a mão de Deus de novo, né? Só que Deu um empurrãozinho. Isso. Que na verdade foi uma grande virada grande na minha viagem, vida. né? Que assim, porque a Camila tinha um bom emprego, era bem remunerada, só que não tinha uma coisa que a Total Clean também entrega, né? É um pouco de liberdade, né? De você fazer a gestão, de você conseguir trabalhar mais à distância, né? Você tem uma mais flexibilidade, né? A gente tem uma filha de 6 anos e a gente conversava muito. A Camila chegava, ela saía cedo de casa e chegava às 7h30, 8h em casa. Isso. E assim, Que ela pesa muito, ela né, tinha Graça? um bom Pesa emprego. muito. Isso, ela tinha um bom emprego, tudo, só que ela, cara, e o tempo? Nossa filha para E crescer. a nossa qualidade E de na vida. qualidade de vida e tudo mais. Então eu falava assim pra ela, né? Quando eu digo assim, estável, zona de conforto que eu digo, é aquela coisa assim, não, tá tudo ok, tá tudo ótimo, eu tenho um bom emprego, o Bruno tá crescendo em cooperação, só que Deus faz as coisas, não é a gente que quer, né? E aí, de momento algum, dá uma grande virada na vida, a Camila fala e a Camila fala assim, Camila, vou estruturar as empresas, Natal e São Luís, já vou precisar que você venha para você fazer o melhor, só que esse planejar não é o que Deus quer, não é o que eu quero, é o que Deus quer, né? E aí foi na hora que aconteceu uma grande virada profissional na vida dela, juntamente apareceu a oportunidade de assumir Teresina. Aí foi quando apareceu Teresina pra gente, eu falei, Camila, apareceu Teresina. Eu acho que é o mesmo potencial de São Luís e Natal, né? Um pouquinho menos, que é uma cidade um pouquinho menor, tudo mais, mas tem um potencial, né? Também o franqueado, o Landerson, né, Bruno, preciso focar em outras operações, até fora do Brasil, então assim, eu não tô dando conta, e eu, cara, é uma praça muito boa também, né? Outra capital. Outra capital. E se enquadrava também do que a gente tinha de planejamento pra gente, né? Que a gente quer, assim, num raio próximo, né? E aí eu falei, Camila, vamos? Bora, a Camila também quero também. E ela pensando também, bora. A virada aconteceu realmente numa ligação que eu fiz para a empresa. E aí, assim, para mim tudo mudou. Porque realmente, às vezes, quando a gente tá, eu até olhando também os outros podclins, né? Às vezes a pessoa, é um momento difícil, e aí eu tive realmente que assumir. Não, eu estava num momento bom, um momento estável, né? Mas ao mesmo tempo é exatamente isso, é sair de uma zona de conforto e ao mesmo tempo você almejar algo maior. Porque assim, Grazi, realmente nós viemos de grandes empresas, né? Essa parte Sair da assim, segurança do CLT, que o CLT te dá uma segurança. ele dá uma segurança, mas ao né? mesmo tempo não quer dizer que a gente vai empreender e as coisas vão ser mais fáceis. Na verdade, não. A rotina realmente ela É desafiadora, é né? É um desafiadora. desafio, né? É um desafio, mas a gente escolhe realmente ali, né, no nosso dia a dia, como que a gente vai operar, né, o que nós vamos fazer ali hoje, né? Exatamente. Estava até vendo esses dias que assim, o empreendedor não tem um sábado nem um domingo, né? Nem um feriado, talvez, mas tem de repente uma segunda-feira à tarde para curtir com a família, se quiser, né? Tem hora, liberdade, não tem a noite, né? Às vezes você tá lá à noite fazendo planejamento, mas tem hora que você tem uma terça-tarde, você consegue fazer
toda a gestão. Não, e né? principalmente acompanhar, né? Isso. Acompanhar uma filha na escola, Isso. Então, às vezes numa consulta. era isso que a estar mais Camila... E presente, que eu né? terceirizava muito isso com minha mãe. Isso. Né? Então, assim, A Camila, quando ela era CLT, ela não conseguia fazer isso. E eu via como marido, né? A Camila, assim, tudo que a gente construiu na vida, minha esposa, ela tá aqui do lado, eu já falei isso para ela e falo para todo mundo, a nossa estrutura financeira passou muito por ela, né? O que a gente construiu, até chegar na Total Clean e tudo. E ela se doou muito para isso, né? Juntamente comigo, né? Assim, um casal andando... tinha 3 meses, isso. 3 meses de vida, eu já estava voltando para a empresa. Só então que não tive doía, aquele doía resguardo, muito né? ela no que o CLT te prende, que às vezes você consegue, quando está empreendendo, você tem essas regalias de ser empreendedor. Prendia muito ela não poder deixar a filha no colégio, porque ela tinha que cumprir um horário do CLT, buscar a Liz, voltar a buscar a Liz na escola, minha filha na escola, amanhecer, noitinha, você vai pra então ela avó, tinha, né? você tinha uma estrutura financeira, uma estabilidade financeira, só que essa parte doía muito nela. Eu sentia isso nela, que ela chegava tarde em casa e já logo já tinha que dar jantar e dormir. E eu falava assim, calma que a gente vai dar. Vamos estruturar a empresa São Luís e Natal. No lado pessoal, a gente está abordando muito o lado pessoal, mas também o lado profissional, Grazi, assim, também uma coisa que eu senti uma necessidade é que você tá ali gerindo uma empresa, né? E às vezes as pessoas acima de você tá fora, não tá ali dentro vendo o dia a dia, e você tomar uma decisão, né? Hoje eu vejo assim, a gente está montando nossos escritórios, nossos vendedores, nossos Legal, nós vamos falar sobre isso ainda, de hein? você realmente, assim, ter o poder de decisão, né? Exatamente, de você realmente delegar dentro da empresa. E o bacana é que, assim, eu e o Bruno realmente somos muito parceiros em relação a isso. O Bruno chega e fala assim, Camila, eu não acho que é correto dessa forma. E aí Na hora que tem umas brigas... É uma boa pergunta. Como que é empreender em casal, pessoal? Eu sempre tive... tipo assim, eu trabalhei numa empresa que era o marido e a mulher, era sócios. E aí nas reuniões, né, eu era supervisor de franquias, né? Eu sempre digo também, depois a gente falar, que eu já vivi os dois mundos. Fui franqueado e trabalhei para uma franqueadora, né? E foi na época que me despertou maior parte de empreender, né? E nas reuniões era o marido e mulher, né? E o pau fechava. Quando eu digo pau fechava, assim, desculpa o termo, o pau fechava realmente para querer o melhor da empresa, né? E aí nas reuniões eu olhava e assim, e lá, e vamos lá, e aqui eu já acho isso, eu acho aquilo, e não sei o que, sei que lá. Nunca vai acontecer. E não sei o que, sei que lá, e daqui a pouco fez o que? Parava. Eu, rapaz, você não leva pra casa se chegar em casa, não? Aí uma vez eu perguntei, e aí? Não, ali a gente era sócio. Em casa, a gente é marido e mulher. Eu, massa, cara, legal. E é um desafio. Eu ia falar, mas não é fácil, né? É um desafio. Não é fácil. Ainda mais no nosso perfil, assim. A gente tem duas personalidades, assim, diferentes, né? Mas o nosso perfil profissional é muito parecido, né? A gente trilhou no varejo, na parte de gestão e tudo mais. E aí, hoje, quando assumiu voltando em Teresina, foi quando a vida estava estável financeiramente, a gente diz assim, né? A Camila foi quando virou a chave dela, quando digo que foi Deus também, falou assim, cara, vocês estão precisando ir para a Camila entrar para operação, foi quando apareceu. Para mim tá tudo Deus faz. Vem. Falei, Camila, vem. Vamos continuar, vamos dar mesmo se a gente precisar, né, sair dessa zona de conforto, dessa estabilidade, vem para dentro da operação, vem me ajudar, né? Tá crescendo, vejo um potencial enorme de crescimento ainda, né? A gente não chegamos lá ainda não, estamos longe de chegar e vamos trabalhar para isso. E vamos estruturar cada vez mais as empresas nossas, né? Nossas 4 franquias, né? Até para deixar tudo certinho, o que a gente pensa mais para frente, até para
qualquer coisa apareceu a outra franquia, mas Quem estando sabe não vem a quinta, né? estando estruturado, tudo certinho, e principalmente o potencial de crescimento que essas praças têm, né? Sim. Foi quando a Camila veio para dentro da operação, né? Estruturamos Teresina, começou com um técnico, depois já entrou o segundo técnico também, estruturamos 2 técnicos. Hoje a gente está com 3 técnicos em cada praça, né? São Luís, Natal, né? 3, cai para 2, entra 3, né? E eu falo, olha, depois que estruturou, estabilizou até em uma conversa com o Rodrigo, falei, qual é o momento de subir o técnico? Ele, Bruno, o momento é na hora que você vê que tem demanda, cara, não tenha medo, né? E eu não tenho medo não, Grazi, cara, se não tem, tira um e começa, vamos testar, né? Uma coisa que eu falo pro Bruno sempre, com o Dani, que é de São José do Rio Preto, que vem de lá, eu fiquei muito próximo dele, a gente conversa bastante. Ele, cara, tem medo não, Bruno, sobe o técnico, coloca mais um técnico para subir o faturamento, porque aí o pior que tem dentro da nossa operação é quando o cliente quer a agenda e não tem. Pô, cara, o cara quer ser atendido. Hoje aconteceu até eu vou te contar isso, que eu fiquei... Como mostra a força da Total Clean, né? Eu posso até mostrar para você depois. Isso. A cliente, ela simplesmente hoje de manhã em São Luís, ela agendou com 2 empresas. Ué, no mesmo dia, 2 Aí eu falei, empresas. como assim? O Bruno, chegamos lá, nosso técnico chegou 8h15, aí, não, já tem um rapaz fazendo. O técnico, como assim, cara? Inicialmente a gente falou, como assim? Tem 2 pessoas fazendo. Aí entrou, não sei, nossa, ela mil desculpa, já andei com 2 empresas, não sei o que, o rapaz já tá lá em cima, não sei o que. Poxa, beleza, Igor, fala com ela aí, acontece, né, não sei o que. Nós fica chateadíssimo. Ela simplesmente, o técnico já estava fazendo, não, eu quero que vocês fazem. Depois do serviço Ela iniciado. mandou o técnico embora, o nosso concorrente embora, e subiu a gente. Gente, Subiu o Ela técnico, confundiu ela se confundiu mesmo. contratar Ela falou assim, ela achou que estava contratando a Total Clean Isso, e ela aí já deve não ter sei o que foi. conversado com outra empresa, talvez mandaram mensagem para ela, ela achou que era Total Clean, Isso, mandou eles os pegaram dados. cedinhos, Não né, sei. antes, Aí ela já foi, eu falei, não, até falei pro técnico, cara, vai pro outro atendimento das 10 horas. Ela, daqui a pouco Bruna tá pedindo pro técnico voltar, que ela despachou outra pessoa que tava lá pra fazer. Caraca, velho. Eu falei, bora lá, ela quer ser atendida pela gente. Aí o técnico subiu, o Bruno, cara, tinha até começado já. Eu não sei o que aconteceu. Que ela falou assim, despachei ele, pode fazer meu serviço. Ou seja, ela queria ser feito pela gente, pela Total Clean. Ela não queria a concorrência, né? E é o que a gente preza muito hoje. Quando eu falo muito nas reuniões, eu falo, cara, É a força da marca. É a força da marca, do Faz nosso toda a padrão, diferença, né? né? Paga mais caro. Hoje de manhã tava um atendimento ali, venda, cliente, um orçamento grande, aí vem concorrente, põe um orçamento mais barato, aí a gente fala da marca, fala do processo, fala como é feito, que a pessoa... Hoje a gente sente que o cliente, quando é o cliente que a gente quer, o cliente que quer o melhor, né? Ele não quer preço, que é o que a gente pode bater um papo Não, e pra às vocês. vezes o cliente que quer só preço não é o cliente Não, da nosso gente. nosso perfil. Não, nosso Vai cliente. ter outra empresa que vai Sempre atendê-lo, vai ter. mas o nosso Ok. cliente, o nosso cliente, É o ele que vai eu buscar mais falo, qualidade é o que eu mais e falo. preço justo, né? Preço justo, Que eu mais falo quando a gente tem as nossas reuniões. Nós, como eu e a Camila, a gente veio de empresas É isso que eu de ia até comentar. de né? diferenciação, que eles não vendiam preço, vendia diferenciação, é o que eu mais bato na nossa gestão. E eu acho que a Total Clean tem que ir por esse caminho, eu acho que ela tá fazendo isso. É a diferenciação, o cara tem que contratar a Total Clean porque ela é a melhor, por segurança, com os produtos próprios, homologados, o padrão, a segurança, não porque preço. Quando o cliente vai, eu achei mais barato, olha, beleza, tranquilo, é mais barato, porque fala da empresa, fala de quantas franquias, aonde a gente já está posicionado, fora do Brasil, Se o cara quer comprar preço, ele vai comprar preço, Grazi. Deixa ele comprar. Vai achar. Vai achar, não adianta. Tem mercado para todo mundo, né? Deixa, vai lá, paga lá. O cara vai lá com a motinha dele. Não, e às vezes esse cliente é o que dá mais dor de cabeça. Não É verdade. Não, Grazi, não é, talvez não. É o que quer o sofá a sujidade do estofado tá maior. Nunca fez uma limpeza. Faz 5 anos que ele não limpou e quer a perfeição. Então, assim, é um perfil de cliente que tem até um termo
no mundo dos higienizadores de estofado. É o cliente podrão, né? Que a gente fala. Quando não é o cliente que é podrão, o sofá dele é o podrão. Eu uso muito. Você vai ficar trabalhando no podrão até quando? Você vai pegar um sofá que você não vai conseguir fazer em 1h30. Que não faz uma higienização periódica, às vezes nunca fez. Né? E aí ele vai ficar insatisfeito, porque e ele vai ele querer já a perfeição, tá insatisfeito com o preço, enfim. Eu acho que a gente tem até assim, uma dica que eu dou para os meus amigos franqueados nas reuniões, eu falo isso, pessoal, cria maneiras de você sair do cliente que quer preço. Quando eu vejo que a cliente tem, às vezes, eu vou baixar meu preço, você tá indo para um caminho errado, cara, eu não vou para esse caminho. Lógico, não vou colocar o preço na régua, eu sou diferenciado e tal, acima do mercado total. Não, mas você tem que entender, você tem que levar para o diferencial, o atendimento, desde o atendimento até a execução de serviço, todo o diferencial, né? Esse posicionamento tem que ser em todas as áreas, né? Não só para o cliente também, Graça, mas também para a equipe, né? Assim, para o técnico, né, que realmente ele precisa também entender que ele precisa estar com todo o equipamento, tudo certinho. Todo o né, padrão nosso de segurança, do nosso padrão de atendimento e tudo. Então, é o caminho, né, que a gente tá. E aí, voltando ao que a gente estava falando, quando entrou Teresina, aí a Camila veio para dentro da operação, né, e a gente foi estruturando, e uma coisa que já antecipando, que a gente fala, cara, temos que estruturar cada vez mais a empresa. E nesse momento, eu estava no atendimento de 2 praças, a Camila em 2 praças, né? A gente estava, porque a gente teve que dar um passo grande. Quando a gente deu um passo grande, a gente comprou carros, né? Compramos equipamentos, compramos franquias, a gente foi para dentro da operação. Era eu no lado da casa, a Camila, eu sempre digo, Liz, Grazi. Na época que eu fui empreender, que a gente foi trabalhar de home office no atendimento, foi a época que a gente mais trabalhou na vida. Eu disse, foi a época que mais trabalhou na vida. Eu nunca me vi trabalhando home office, isso, né? home office, eu vou ficar no atendimento. atendimento. Que não trabalha, né? Que não trabalha, mas na verdade... Então, e eu e a Camila, né, eu fiquei com 2 praças no atendimento, isso, né, a Camila com 2 praças no atendimento, e vamos, até pra gente entender a operação, né, tudo e resolvendo. Isso faz toda a diferença, Faz toda a diferença, né? entendeu? Aí quando você monta uma equipe, você estrutura o negócio, você tem propriedade, você já viveu total, aquilo ali, faz toda a diferença. E na parte operacional também, né? Você vai aprendendo, vamos pra rua pra limpar um sofá com o cliente, com o técnico, pra saber pro técnico, não é assim, não sei o que, ele vem com alguma... Não é assim não, cara. Já teve que falar com o técnico, você acha que eu não sei lavar um sofá, cara? Entendeu? Não é assim, no processo o padrão não é esse, cara. Segue o padrão. Aí, assim, aí ficamos numa estrutura. E aí fala assim, cara, qual é o nosso próximo passo? Até pra gente não ficar mais uma vez na zona de conforto que a gente fala, né? Tá ali estável, né? Tá tendo uma rentabilidade. Aí eu falo assim, Camilo, eu quero um escritório. Opa! A Camila também, eu quero um escritório. A Camila falava assim, eu quero um escritório. Subiu mais um degrauzinho. Não quero mais esse home office. Precisamos organizar ainda mais a empresa. Quero um escritório. Eu falava assim, ela também, quero. Né? Qual o próximo passo nosso da empresa, né? Eu quero um escritório, quero fazer esse investimento, né? Como é que vai pagar? Tem que pagar. Só um parênteses, né? Que nem todos os franqueados fazem isso, né? Sim, o nosso modelo de negócio, ele possibilita isso. Vocês já viveram isso. Você pode, não precisa de ter um ponto físico, não precisa de ter um escritório. Só que no caso de vocês foram crescendo o negócio, foram desenvolvendo. Tudo isso. Chega uma hora que ali já é importante, entendeu? A gente teve até uma comunicação direta também com os consultores, a gente teve até uma experiência, né, até o momento que a gente colocou uma vendedora, né, eu estava muito sobrecarregado, eu coloquei uma vendedora home office, né, aí eu coloquei outra. Se você acha uma vendedora bacana, que tenha uma autogestão, que ela consiga, que tá ali, bacana, cara... Eu encontrei, né? Não estou dizendo aqui que a melhor maneira é você ter um escritório centralizado. Não é isso. Existem pessoas que são adaptadas ao home office. Assim, se você precisar. E lidam muito bem com ele. Até assim, às vezes a pessoa tem uma franquia ali,
tem 3 franquias, um técnico com cada, franquias menores, e tem uma vendedora muito boa, comprometida, cara, eu não tomaria essa decisão de ter um Não, escritório. temos muitos Isso. casos Custo a mais, assim. Isso, é um custo, né? custo a mais, E é tranquilo, roda super E bem. roda tudo bem, a pessoa tem aquela vendedora e tudo mais, né? Até o Bruno, hoje em Fortaleza, ele tem uma vendedora lá que eu vejo que ela é muito boa. Eu falei, Bruno, você tem uma vendedora muito boa aí. Porque como a praça é do lado, 7h15 da manhã, lá, Bruno, ó, um cliente aqui de Calcaia. Eu falei, cara, 7h15 da manhã. Próximos, né? 7h15 da manhã. Ela já chegou a passar pra gente de final de semana. Tipo assim, ela, Bruno, era de Calcaia, eu vou passar pra você. Pô, você vê que ela, por quê? Porque ela é comprometida. Então, assim, se eu tivesse uma vendedora assim, pode ser que... Como eu sofri um pouquinho na época de ter a vendedora, que eu precisava ter, a gente precisava sair do operacional, porque quando a empresa chegou no status, que eu e a Camila estava no atendimento, a gente ficou ali. A gente poderia ter ficado ali na empresa, né? Tô ali com as 4 franquias, o Bruno e a Camila no atendimento, tá deixando uma rentabilidade bacana. E aí, vamos continuar nesse estágio? Vamos continuar assim mesmo, tá bom. Mas também é sobrecarregar. Vamos sobrecarregar. Né? Eu e a Camila no operacional demais, vendo que tem oportunidades externas de você poder... O negócio foi impulsionando vocês, assim, né? Até de buscar E eu acho que parcerias. e aí eu Isso. acredito que tenha sido um momento, e aí? E aí? Vamos ficar estagnados isso, é aqui isso e mesmo. tá tudo bem, porque tá lucrativo, Isso. ou vamos dar um passo a mais? Vou ficar com 2 carros aqui em São Luís, 2 carros em Natal, né? Tranquilo. Aí eu fico assim, perdendo negócios, né? Que a gente poderia sair realmente da operação e falar assim, vamos ficar... fora, né? Vamos ficar só na gestão, Isso, vamos né? ficar com esses 2 carros aqui, tudo certinho. O Bruno fica em São Luís e Natal em atendimento, a Camila fica Calcaia e Teresina, estável, lucrativo. Eu falo assim, cara, não, a gente quer crescer. E pra gente crescer, a gente tem que estruturar. A gente precisa sair do operacional, Camila. A gente tem que sair pra gente abrir nossa cabeça, nossa visão, ir atrás de parcerias que a gente não consegue ir, porque a gente tá no operacional, tempo, né? ver oportunidades, ver que a gente tá muito no operacional. E aí a gente precisa, primeiramente, ter vendedores pra gente sair, né? Aí a gente esperou o momento certo financeiro da empresa, na hora que, sendo bem transparente com você, na hora que a gente pagou os carros ali, né? Foi pagando, né? E falamos, agora vamos, pra gente colocar o próximo passo, né? Que é aumentar o número de carros nas franquias que tem potencial de crescimento, a gente precisa colocar vendedoras pra gente sair do operacional. Mas eu quero ter um escritório, falar pra ela, a Camila também. Quero ter um escritório, então a gente tem que criar maneiras para se pagar o escritório, né? Assim, mas eu não preciso ter medo. Foi quando menos de 2 meses, a gente começou com um projeto, procuramos uma sala, né? Contratamos os vendedores, tudo certinho, treinamos eles, tá em processo de alinhamento ainda, né? Até porque também, Grazi, a gente precisava estruturar para a gente poder ter potencial de crescimento, né? E, exemplo, a gente vir para a convenção agora, né? Tava no atendimento. Tava apertado, né? Isso, e foi quando a gente foi estruturando cada vez mais hoje as ferramentas isso é muito importante, as ferramentas que a Total Clean oferece pra gente, Z-Link, né? A parceria com o pessoal da Z-Link. Até digo aí, pessoal, quem não tem o Z-Link ainda, eu não sei como vocês estão sem Z-Link. Vocês estão perdendo, cara. Não dá pra respeito. ficar no celular mais, não. Respeito quem. Eu vejo, não vou, eu tenho o custo do Z-Link. Outra coisa também, aquela turbulhão que todo mundo passou, não foi só nosso negócio, mas caiu o número de todo mundo, WhatsApp web. Eu vou ficar trocando o número. Primeira coisa que eu falei, cara, eu não quero perder meu número. Se eu perder meu número, eu vou perder uma caminhada que a gente fez. Gente, no empreendedorismo, se a gente tiver muito medo, Não. a gente não avança. Acho que o medo faz parte, né? Porque a gente tem que lidar com ele, exatamente. Mas ele não pode te E a gente tem bloquear. que surfar igual o mercado. Eu conversei com... Eu vou trocar de número por conta disso. Não, vou trocar de número e vou começar. Vai aumentar os custos, então eu tenho que vender mais. Eu conversei com alguns franqueados, graças que eles falavam isso. Não, cara. Não tem o Z-Link não, que é caro. Eu não vou colocar o WhatsApp, o aba não vai, porque senão vai aumentar meu custo. Aí veio o
o imposto sobre os tráficos Os pagos. anúncios, Eu não sei o que. Cara, e aí, velho? A gente tem, primeiramente, É. você não pode cobrar barato. Você tem que vender uma oportunidade. Cara, tem que aumentar o faturamento, você tem que colocar mais carros, você tem que se pagar o negócio. E hoje eu falo pros franqueados que estão assistindo aqui, que vão assistir, cara, o Z-Link é uma mega ferramenta. Te ajuda muito, os follow-ups, a rapidez para você atender o cliente, a estrutura. Tem que ajustar algumas coisas ainda que os meninos estão ajustando, mas o ABA também, vou perder meu número e vou começar. Eu percebo que vocês na Matriz são muito presentes com isso, né? Assim, o Rodrigo tá sempre atrás de inovação, indo às feiras, você também, né, Grazi? E é exatamente isso, o ponto que o Bruno tinha falado anteriormente, né? Que como nós viemos de grandes empresas que já têm uma estrutura, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha 40 anos no mercado, né? Então, assim, realmente essa inovação, essa busca por inovação é muito bacana, porque até eu comentava com o Bruno, né? Eu falava, antes de realmente entrar de vez na Total Clean, né? Eu falava, Bruno, realmente, assim, a Total Clean tá sempre indo um passo à frente ali, né? Buscando Isso. inovação. Então, assim, toda a ferramenta a ferramenta que que entrega, ajuda muito, né? né? Hoje, outra, a For Sales. Pô, quando a gente tá falando de diferenciação, o cliente, ele recebe. Técnico tá a caminho. O cara recebe a OS iniciado, recebe a OS finalizado. Ele vê um acompanhamento, Poxa, cara. né? É um Ele vê diferencial, diferencial, né? um Qual acompanhamento. limpeza de higienização de estofado que vai ter Tem, isso no padrão, Brasil? organização, Não tem. tudo isso engloba no preço. Então, Sim. eu não vou contratar o For Sales, porque é R$ 129. Eu não vou contratar o Z-Link, porque é R$ 129. O ABA eu não vou por causa de R$ 300. Cara, tudo isso é oportunidade de venda, Isso, de isso. crescimento. Às Então, vezes, assim, Se a dois gente não clientes se já adaptar pagam, o ao cliente já mercado, paga a isso. gente vai ser engolido. com né? certeza. Tem que se entendeu? adaptar. É. Quando você fala, Camila, que a Total Clean está sempre buscando inovação, a gente tem que estar um Tem que passo tá, à frente, porque é. se nós não estivermos, vai ter alguém que vai Vai. passar. Um produto Então, novo que é o vocês tempo todo. lançam, é realmente a oportunidade no mercado, então é realmente assim se movimentando, né? Uma empresa que tá sempre se Produtos, lançou movimentando. Base Água, que foi uma Fantástico, a impermeabilização base água. Pô, cara, consegui fazer a limpeza e impermeabilização no mesmo dia, na mesma hora, cara, fantástico. Aí eu ouço de alguns franqueados falando assim, cara, não vou trabalhar não com base água, dá muito retorno. Cara, se você não trabalhar com base água, só com base solvente, beleza. Mas você não tá resolvendo um problema que foi criado. Você tá criando, cara, você tá perdendo uma agenda, um dia, um horário na tua agenda que você poderia estar resolvendo. Então, por que não tá dando certo base Vamos água? resolver. Eu já passei Tem algum ajuste para algum ser ajustado. feito. técnico, Assiste o Total, pega o técnico e fala assim, vem cá, assiste o Total Flix de novo. Alguma coisa você tá errando. Você tá fazendo isso, isso, isso? Ferramenta, né? Entendeu? Outra ferramenta é a Isso. Total Assiste. Flix. Assiste de novo lá, como tá. E teve um técnico meu agora que aí lançou o desodorante. Até ele falou assim, não, Bruno, mais um produto pra gente subir. Não vou levar, não. Aí eu fiquei doido. Eu falei, como é, meu amigo? Não vai levar? Como assim? Um produto. Hoje ele mandou, eu mesmo que reclamou, falou, Bruno, gostei demais desse produto. Muito bom, cara, desgordurante. Tá vendo? Então, assim, se a gente ficasse estacionado lá... Não, e às vezes o Frank vai falar assim, meu técnico não tá gostando do tá produto. gostando, Às vezes é porque ele tá com preguiça de usar, ou ele não foi bem não orientado. Quer subir mais um produto na casa do cliente. Aí ele já botou uma dificuldade, o produto não é bom. Porque muitas vezes o técnico no operacional ali, ele se trava naquela história, tem mancha que não sai. Não sai. Então ele dá essa desculpa. Não, cara, não é assim, entendeu? Então, assim, a Total Clean tá procurando ferramentas, né, na parte tecnológica, com a Total Clean Tecnologia. Então, assim, é uma dica que eu dou pros franqueados, assim, num ponto. Eu também já tive, eu me perguntei isso, né, cara, vão aumentar, o meu custo vai aumentar muito, o ABA vai aumentar o imposto, foi tudo no mesmo caminho, tu lembra que foi tudo na mesma época? Foi. Pô, a partir de agora... Foi no início do ano, veio uma avalanche de situações, né, foi de no início, né, mudanças, aumento e tudo gerando custos, isso. né? Começou, quando eu entrei na Total Clean, para encher uma agenda de um técnico, a gente investia em média 60, 70, né, o diário, e depois passou para 80, isso eu falando em média, aí... Porque varia muito, né, aí começou a ficar todo mundo aprendeu a fazer tráfego pago, né, assim, muita gente no mercado vendendo cursos
os autônomos fazer tudo, né? Aí começou a aumentar o custo do tráfego pago, aí o ABA teve que colocar. Se você vai para um caminho que é mais fácil, não, cai o número, coloca o outro. Não, vou ficar aqui, não vou contratar o Z-Link, não, vou ficar somente com o telefone mesmo. Cara, você vai ficar ali e não vai crescer, velho. E não fideliza o cliente, não né? vai, Cada hora cara. você fala com Foi a um número primeira- diferente, é que a pessoa não conhece essa Não, empresa, eu falei, né? cara, então Gera assim, até a uma credibilidade, insegurança, credibilidade. eu falei É assim, cara, verdade. não, cara, vai ter que fazer isso, né? Caiu o número. Cara, vamos ter que virar o aba, não tem o que fazer. Então, assim, para isso a gente vai ter que criar ferramentas, vai ter que vender mais, vai ter que subir um pouquinho o preço e no diferenciação que a gente fala. Porque senão, o Bruno, que a gente fala muito com ele, ele fala, Bruno, isso aí vê pro lado bom, vai limpar um mercado sujo. Quem for isso é amador, verdade. quem for amador vai limpar. Não O cara, vai dar conta, o cara não. que não tiver ali não vai dar conta. É. Então, assim, foi isso. E aí a gente tá nesse novo momento nosso, né? Eu e a Camila, e aí você respondendo a pergunta para você que é interessante, como que a gente se divide, né? Foi a primeira coisa que a gente fez. Camila, Bruno, como é que a gente vai estruturar? Porque até inicialmente era assim, Bruno e a Camila, o Bruno fica em São Luís e Natal no atendimento, a Camila tudo. Dividiu E ali aí as o Bruno, praças, eu né? ficava mais com os técnicos, né? Porque tem que dar as Isso. pancadas neles de vez em quando. O técnico é o grande desafio da nossa operação, é os técnicos, a larga distância. É um desafio É o grande, né? desafio. Grande, é. Tem hora que a gente até fala, tá tudo bem, em São Luís, em Teresina a gente sofreu pra Como caramba. está o dia hoje, né? Em Teresina a gente sofreu bastante com com os técnicos, aí a gente achou 2 meninos bons lá, que tava bem, daqui a pouco um já saiu, aí o outro agora tá doente, já bagunçou de novo. É o desafio aos técnicos. Mas é assim, tem Mas gente não que tem trabalha... nada fácil, nada né? fácil. Alguém falou que Eu vou seria fácil. desanimar. Já aconteceu também em Teresina, da gente, o técnico tava aqui, o técnico falar assim, uma outra coisa que eu falo também, cara, se você tem oportunidade, é uma dica que eu dou, eu falo pra Camila, se tem uma oportunidade, até Calcaia agora a gente já tá batendo pra gente colocar o segundo, por quê? Primeiro, eu prefiro ganhar a mesma coisa com 2 técnicos do que eu com 1. Bruno, porque te dá segurança, porque senão a operação para total. Para total. Com um técnico, a operação para se o técnico não for trabalhar no outro dia, ou se um Você fica muito Parou, dependente. parou. E você também eu ter não- um segundo equipamento Quando ali também de quando reserva a gente também quando eu assumi Calcaia, primeiramente, a gente, Bruno passou pra mim, a gente tinha um faturamento, falando em números mesmo, Graça, de 10 mil, Pode ficar à 11 vontade. mil, mas ela que era operação enxutinha, o Calcaia um pouco menor, né? Aí Você ali no atendimento, Isso, ainda deixava de dava 30, uma margem. deixava de 30% a 50%, até mais. Eu, cara, tá bom, deixa a Calcaiazinho lá, tá tranquilo, tá dando uma margem, tá bacana. Falei, o primeiro passo que eu quero fazer com o Calcaia é jogar ele pra um patamar de 15 mil, no mínimo. Né? Aí a gente achou um técnico comprometido, um cara que quer ganhar dinheiro, Isso, né? A gente vai, remunera ele bem, remunera ele por resultado. Isso, Ele que é até- uma coisa que a gente não falou Não adianta, aqui, mas cara. assim, até também os indicadores, né? Os técnicos têm premiações para vários Isso postos, é os bacana. indicadores também Faz, têm. é bacana. Que a gente tem que incentivar também, porque senão Isso. eles. Tem né? premiação para cuidar do carro, tem premiação para cuidar do equipamento, né? Tem que mandar vídeo semanal pra gente, que tá limpando os equipamentos, tá limpando dos carros, Pra gente entendeu? também Aí- saber como que eles estão chegando no cliente, né? Isso, Graças manda a Deus, vídeo então, toda isso. semana manda o vídeo, né? Com os Não, equipamentos e são limpos. através desses detalhes que Isso. parecem que não são importantes, mas são muito importantes. É. O equipamento O equipamento. limpo, o carro limpo, o técnico Organizado. A devidamente fotinha do sistema uniformizado. deles. A gente pra tá no saber se sistema, estão, bot né? tá usando os uma EPIs. Faz máscara. toda a Total. diferença. Aí chega no assunto da padronização. Padronização. né? Padronização. Então, isso é importante vocês compartilharem. Como que vocês conseguem manter a padronização da franqueadora? É Isso. exatamente isso. Aí, que tá falando aí da- a gente, como que a gente faz, né? Criando processo. Criando processo, né? Tem o treinamento, né? Que a gente dá mesmo a distâncias com o Total quando vai entrar um Flix. técnico, tem o Total Flix, né? Quando vai começar uma operação do zero, né? Você tem o suporte da franqueadora ou você vai até o local. Mas hoje, quando vai entrar que é um gargalo nosso, a troca de técnico, né? E para manter o padrão sempre. Aquela história que a gente fala, é o acompanhamento diário. Você não pode estar longe, né? Então, tem um padrão, né? Cliente técnico, às vezes, ele não quer colocar a lona. Tem cliente técnico, né? Não vou subir. Eu já tive, eu não coloco lona, não. Então, No a dia gente que pede não foto. quer usar a lona, é o dia que acontece alguma coisa Isso. no piso do cliente, É que acontece alguma verdade. coisa, a gente Entendeu? fala, aí a primeira coisa que o Bruno fala, seguiu.
O que Eu era pra sempre seguir, digo, eu sempre Não, digo. se seguir, Script. ele não vai ter Não digo. problema. aí né? quando dá o problema porque não seguiu Quando a alguma gente, como a coisa. gente veio da gestão de resultado, graças de gestão, tudo, eu acho que você tem que cobrar, mas se você puder remunerar, né, para isso, eu acho que é fundamental. Então, é como que a gente faz? A gente hoje ele tem, os técnicos eles têm uma remuneração para seguir o padrão, né? O que é o padrão? É os equipamentos limpos, o carro limpo e o atendimento em si lá, usar os EPIs, o nosso padrão de atendimento, lona certinho, lona limpa, bacana, luva, propé, máscara, né? O padrão de atendimento nosso. De vez em quando a gente pede para o cliente, faz um cliente oculto. Eu tô até procurando, às vezes eu já fiz uns 3 clientes ocultos em praças que eu... Você tem um amigo aí que quer lavar um sofá, cara? Ó, interessante. A gente veio disso. A gente, quando eu trabalhava na Adidas, até aqui, a gente tinha o cliente oculto toda semana, todo mês. E um cliente na Adidas, ele analisava atendimento, estrutura de loja, tudo. Aí ele respondia o cliente, e aí chegava a nota no final do mês. E é dessa forma que consegue fazer uma gestão à distância, né? Às vezes a pessoa fala, como que eu vou fazer uma gestão à distância? Vocês estão acompanhando caminho. tudo, né? Aí eu já tive uns 3 clientes, até para nossa segurança, tá, pessoal? A gente tá tendo um papo aqui que é só para franqueado, para segurança. Eu sei que vocês têm as dores que a gente tem. Técnico que é desleal com a gente, técnico que quer sabotar a operação, você tá lá investindo. Tudo isso a gente já passou, entendeu? Então, às vezes, eu como faço? Tem o técnico, você vê um cliente ali que é mais próximo, ou amigo de alguém que você conhece, cara, vamos lavar um sofá? Analisa pra mim, bate uma foto. Às vezes um cliente também, toda semana a gente pede pro cliente, um cliente fica mais amigo no atendimento, fala, cara, como é que tá o atendimento aí? Manda uma foto pra mim. Aí ele manda a foto, aí a gente vê se tá usando todos os EPIs, você tá no padrão. Aí, opa, não tá. Tira a premiação, Grazi. Eu tiro a premiação. É justo, né? Justo. Toda semana. O primeiro atendimento, principalmente o primeiro atendimento do dia. Se chegar atrasado, vai atrasar os outros. Né? Então, técnico quer chegar às 8h20, 8h30, ele quer sair 8 horas de casa. Entendeu? Então, assim, tudo a gente tira a premiação. Cara, eu vou tirar. A gente cobra, vou tirar. Né? E dou uma premiação por resultado também. Entendeu? Atendeu X, ganha X. Atendeu X, ganha X. Porque o cara tem que ganhar dinheiro, velho. Não é só você, não, cara. Ele também tem que ganhar dinheiro. Ele envolvido na operação, e principalmente na questão financeira, ele vai gerar nele um comprometimento, porque o resultado vai vir para ele. Eles oferecem hipermobilização, de vez em quando ainda surge ali. Isso, entendeu? Assim, você cria isso, cara, porque senão eles estão ali. E você faz o controle disso, entendeu? A distância. E você consegue. O técnico, ele tem que ganhar bem, Grazi. As vendedoras têm que ganhar bem. Você tem que ter. Contigo bem, não é. Ele vai ser teu sócio, vai ganhar mais. Não, mas você tem que criar um incentivo. Eu vou pagar o fixo para ela, para vender e pronto. Tem que ser uma atraente, né? Exatamente. Porque ela vai fazer ali o básico, né? Hoje em dia, a mão de obra, como a gente já citou aqui, é um dos nossos maiores desafios, né? Então, se a gente não cuidar, ter uma atenção, cuidado, tanto na parte financeira quanto na parte de criar procedimentos, né? A gente não consegue manter técnico e nem um E aí a gente vai criando, vai fazendo a gestão, vai colocando, não aceitando de maneira alguma que o técnico nos sabote. Quando eu digo sabotar, é que ele não siga o padrão, que não siga o que a gente quer, que os processos alinhados, tudo mais. E eu sempre falo, cara, bacana a sua ideia, bacana o que você tá falando, bacana isso. Mas a gente é uma franquia, cara. A gente tem que seguir isso. Bruno, por que a gente não faz isso? Bruno, por que a gente não faz aquilo? Por que a gente não... A gente é uma franquia, cara. A gente tem que seguir. E eu sempre coloco, se a franquia fazer um teste com a gente, cara, a gente perde a franquia. Então, assim, não adianta. Vocês já sofrem tudo que a gente tem na franquia hoje, a gente passa, vocês já passaram, entendeu? Então, e assim, se tem aquilo para fazer, porque deu certo, né? Foi feito vários testes e deu certo. Aí hoje, Grazi, a nova fase nossa, das nossas operações, a gente dividiu assim. E até eu falei, Camila, não quero.
Não quero Fica no comercial. Comercial Pronto, é a onde Camila, a tua área. isso, a Camila vai ficar com os vendedores, né? parte comercial, para seguir o padrão de atendimento da Total Clean, tudo que a gente quer, e eu fico na parte operacional, né? Que é a parte operacional com os técnicos, retorno, que às vezes tem analisar, né? Dúvidas com os técnicos, e dá mais isso, e a gente dividiu isso. Ela vai mais pro escritório, né? Fica com os meninos ali no atendimento, passando o nosso padrão, todo o processo de venda, né? Com Z-Link, tempo para responder cliente, como responder e tudo mais. Ela fica na parte comercial do negócio e eu fico mais na parte operacional, né? De tudo e da financeira. Aí a gente dividiu assim, realmente. A Camila é parte comercial e marketing. Ela que cuida do Instagram, postagem, outra coisa que a gente... Poxa, velho, tem que postar todo dia, tem que se comunicar com o cliente. Tô gostando muito, a gente fala... Eu falei, calma, eu gostando muito dessa nova fase da Total Clean também. Vídeos, mais levar credibilidade... Não só postar sofá. E às vezes até tabela de preço. Não, isso leva valor pro cliente. Ainda hoje eu respondi um cliente, né? Que ele, vocês deveriam colocar a tabela de preço. Não, mas eu quero levar realmente assim, eu quero personalizar o seu atendimento, eu quero saber o que é que o senhor precisa para o senhor entender realmente como que funciona o nosso serviço, né? Preço por preço. E não aí adianta, né? Não, é aquele que vai dar trabalho. É o que vai dar trabalho. Aí a Camila fica na parte de marketing, postagem diariamente, né? Com os vendedores e a Camila fica na parte comercial, acompanha a venda, a agenda e tudo mais, e eu fico mais na parte operacional. Eu, às vezes, ela fica até brava um pouquinho, eu quero me meter um pouquinho, mas daí a gente vai tentar, porque eu falo, pô, cara, não sei o que, dói, né? Às vezes... Porque como a gente está estruturando ainda, né, com os vendedores, aí tem o tempo da janela aí aberta, a gente quer que o cliente não passe ali de 10, 15 minutos para ser atendido. Não, isso faz toda a diferença. O cliente ali, ainda mais quando a gente abre uma janela. Atrair a atenção de uma pessoa, você tem que eu falo, gente, o cliente está aproveitar. com o celular na mão para poder aguardando a resposta. Passar meia hora, não pode. Não, aí ele já foi fazer outra coisa. Ele já recebeu outro patrocinado. Porque quando a gente fala para os vendedores, quando o cliente clica que ele quer lavar o sofá dele, a meta é esperta, ela manda 10 pessoas ali. Aí, se você perdeu tempo de agendar... E aí a gente tá nessa nova fase, cara. Como colocamos os escritórios, o que a gente pensa hoje? Que é o nosso próximo passo, né? O passo que trouxe até agora, o próximo passo que a gente quer dar. É estruturar cada vez mais a empresa, né? Com o escritório, crescer as operações nossas, né? Bruno, você quer pegar mais franquia, outras franquias? No momento... Não, eu vejo que a gente estruturar, a gente operacional. O que tá a demanda de cada praça, de repente colocar mais um carro ali, crescer, um técnico eu ali. Vejo oportunidade, até conversando com vocês, com o Rodrigo, com você, com o Anselmo. Eu tenho praças grandes que cabem mais operações, né? Tem muito a ser desenvolvido ali ainda. Crescer as operações. Só se aparecer realmente na hora que eu estiver estruturado, né? Estruturado realmente tudo certinho. Cara, vamos pegar essa praça, vale a pena, vamos pegar, mas hoje estruturar realmente, né? Não adianta você querer pegar tudo e não dar conta de tudo. Então, assim, estruturar, deixar tudo certinho, organizado, bacana, ver oportunidade de crescimento, todo mundo alinhado, tudo certinho, né? Estamos muito felizes com a Total Clean, né? Muito bacana, que a gente fala bastante. Acabou, cara, voltando os custos que tem. Não adianta você querer ficar só com o meizinho lá, cara, aí você tem que pagar imposto, tem que aumentar, tem que ter funcionário. Então, assim, realmente hoje o patamar que a gente chegou e a gente quer é crescer realmente a empresa, aumentar o faturamento, né? E estruturar cada vez mais para a gente deixar tudo ok, tudo certinho e continuar crescendo aí. Isso aí, bacana, muito bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês empreendem em casal, vieram do CLT, têm pensamentos de crescimento, mas assim, o que vocês dariam de conselho para um casal ou uma pessoa que está pensando em empreender, está com medo, aquele medinho que vocês tiveram, mas que não paralisaram vocês? O que vocês diriam para essa pessoa? Pronto, o que eu acho, né? O medo, esse medo a gente já teve, eu já também tive. A Camila tava uma estrutura boa, eu também tava na CLT ali boa. Mas se você quer empreender, você
Tem alguma coisa dentro de você que você quer se desafiar, que você não tá feliz no CLT. Cara, eu sempre digo, cara, se você gosta de ser CLT, viva no CLT. Ok. Mas se você quer empreender, não tenha medo. Agora entre de cabeça, né? Se for um casal, né? Até um amigo meu na época, eu falei, cara, como é a franquia? Ele conversando comigo. Eu falei, cara, seria perfeito pra você. Você vai pro operacional, você vai pra dentro mesmo, então a esposa fica no atendimento. Não tenha medo, pô, eu tenho vontade, cara. Então vai. Por quê? Se você tem vontade, por que você não vai? O medo que você pode acontecer é você. Cara, eu só acredito que não dê certo se você não se der tudo de você. Se você não seguir os processos, se você não tá no treinamento, se você não seguir. E se você for dentro, procurar, querer, não tem como não dar certo. Porque todo mundo precisa lavar um sofá. É verdade. É verdade. É, se Todos vão lavar um organizar sofá. internamente e você. Porque Entendeu? o medo vai lhe impulsionar para Vai pra baixo. trás. Então, assim, né? quem tá pensando, tá aqui assistindo, quer empreender, quer pegar uma franquia, cara, se organiza e pega. Isso. Se organiza, pega, não tenha medo, não espere o mundo ideal, vai pra cima, organize. Se você for com a tua esposa, organiza setoriza, ó, eu vou ficar ação, entra na Eu preciso de um operação. vendedor agora, não, entra na operação, entra no atendimento. Né? Conheça o negócio, Conheça o negócio, de onde você tá, e depois você vai consegue crescendo, realmente... né? Vai Isso, crescendo, vai se organizando, vai se dando tudo de si, entendeu? E dá. Todo mundo, teve até uma pesquisa uma vez que eu vi que todo mundo queria empreender, mas da mesma maneira que quando a pessoa empreende, não dá certo. No primeiro obstáculo ali, no primeiro desafio, a pessoa, já volta, isso não é pra mim. Se estrutura, dá um passo para trás para você dar 3 para frente, se dedica. Não vai ser fácil muitas vezes. Se for fácil, desconfie. Tá desconfie porque tá fácil demais. Você tem que se desafiar mesmo. Vai desafiar, entra de cabeça no negócio, né? Estuda. Tenha humildade, a palavra é essa também, de procurar ajuda, né? Não achar que sabe demais, às vezes questiona muita coisa, e fala assim, gente, você está comprando uma franquia. Quando você está comprando uma franquia, você já está comprando um modelo de negócio validado. E a Total Clean dá muito suporte nisso. Suporte, então assim, procura saber, siga o processo, siga o padrão de atendimento, de execução, de tudo, que a chance de dar certo é muito maior do que você querer fazer entendeu? Assim, então não tem porquê. Se você tá comprando uma franquia, você quer uma franquia, você já tá comprando um nome, um modelo de negócio validado e tudo mais, né? Eu sei que tem gente que às vezes não tem segue. que se perguntar, né? Se deu certo para várias pessoas, por que tem não vai dar para mim? Unidades, por que não vai dar para mim? Então eu tenho que fazer o que as outras pessoas de sucesso estão fazendo. Exatamente, Grazi. Assim, e uma coisa que eu vejo é que muitas vezes as pessoas, eles transferem as coisas. Transfere, né? Quando eu trabalhava no modelo que era franquia, que eu era do franqueador, aí o franqueado falava, não, é porque o meu ponto não é bom, é porque minha cidade não é boa. Aí eu trabalhava, né, quando era gestão de franquias também, aí tinha loja que tava uma máquina num shopping que era uma máquina, e tinha uma loja que era uma lojazinha pequena, uma loja pequenininha de rua. E aquela loja de rua fazia um trabalho excelente. E a loja, então não é ponto. Então não é cidade. Sim, é gestão. Gestão. É gestão. Eu tô numa cidade de 100 mil habitantes. Acho que não tem demanda. 100 mil. Ninguém tem sofá nessa casa? Você tem 100 mil pessoas para você atender. Poxa, muita gente. Todo mundo tem um sofá dentro de casa. Eu só vou ficar preocupado no nosso negócio. Não consegue atender nem 100 por mês. Eu vou ficar preocupado no negócio um dia que ninguém começar a ter mais sofá em casa. Ou criar aí a gente vai começar a ficar preocupado. Mas hoje todo mundo tem um sofá em casa. E se a gente fazer uma pesquisa, acho que 95% precisa lavar o sofá. Né? Então, verdade. Assim... oportunidade tá aí, tá na rua, cara. Tá todo mundo ali na rua, porque todo mundo precisa lavar o sofá. E às vezes, essa questão de lavar o sofá, né? Às vezes a gente pega cliente que nunca nem lavou o sofá, um colchão, e quando lava, fala, meu Deus do céu, por que eu nunca fiz isso antes? Como que eu vivi sem lavar o sofá? E daqui 6 meses, 7 meses já está lá? Sim, já vai fazer. Teve um técnico que falou uma coisa pra gente, que eu falei, cara, faz total sentido. O nosso trabalho é levar saúde para as pessoas. Sim. É verdade. Ele falou assim, cara, eu falo isso toda vez nos atendimentos. Ele falou, cara, é verdade. Nossa, a gente tem uma missão. Pensa que não é.
cuidar da saúde das pessoas. Bruno, Verdade. eu tô vindo aqui, a cliente falou pra mim, assim, deixar o sofá dela impecável, totalmente higienizado, tudo ok, porque a filha dela tem asma profunda e não pode. Então, assim, a gente tem uma missão de levar o sofá. Então, a conscientização do técnico tá ali na venda, você levar isso pro cliente, o cliente entender que ele precisa sempre estar limpo e higienizado o estofado dele para a saúde da família dele. Só quem realmente tem uma pessoa doente em casa, que realmente precisa disso que o médico orientou, que a pessoa vê. Então, muitas vezes as pessoas têm problema de rinite, de pele, de não sei o que. E nem imagina, às vezes Não, vai e mexer... é importante ser dito isso, que às vezes as pessoas não entendem a importância de lavar o sofá, Quantas né? vezes você senta no sofá, né? E você recebe pessoas de fora, né? E não higieniza, né? Ficou muito forte isso na pandemia, Sim, né? Na isso pandemia, foi o em pessoal, evidência, né? infelizmente, assim, não foi um momento difícil de todo mundo, só que o pessoal começou a ter mais consciência que realmente que precisa higienizar as roupas, tem, né? Até hoje tá na nossa cultura álcool, né? Então, as pessoas têm que ter essa consciência. A gente tem que se comunicar bastante com isso, que não é só a limpeza do sofá. Sim, é o o mais cuidado, importante né? é a higienização da sua saúde, família. entendeu? E tudo mais. Acho que a Liz está querendo participar aqui da conversa. Pode vir, Liz. Hoje nós temos uma convidada especial. Nossa princesa, tá aqui Ela É o engraçado que a gente mascotinho. fala, Grazi, assim, a gente no atendimento, eu e a Camila atendemos tanto, ela sabe o processo de venda todinho. Ela, Já olá, sabe, bom tanto dia, escutar. tudo bom? Meu nome é Bruno, seja bem-vindo. Você poderia mandar uma foto do seu estofado? Ela sabe. legal. Ela tá total clean, total clean. Gente, que conversa boa. Ó, e a hora passou que a gente nem percebeu, né? Nós estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Eu quero agradecer muito a vocês por terem vindo, por terem Obrigado. conversado tão abertamente, contado a história. Eu quero fechar com uma pergunta. Tá. Para vocês, incluindo a Liz também. Eu gostaria de saber o que a Total Clean representa para vocês hoje. Grazi, a Total Clean pra gente hoje é o nosso pilar, né? É o nosso pilar, e não só financeiramente, né? Nosso pilar de... A gente sempre diz que tem vários setores na vida que que a gente tem que estar alinhado. E quando a gente diz que a Total Clean veio pra gente, apareceu no momento que a gente conseguiu alinhar esses setores, né? Financeiro, muito bom. A gente ter mais momento entre a gente. É verdade. Entendeu? Momentos de você ter uma flexibilidade, de você ter isso, né? Disso. Então, hoje a Total Clean representa pra gente uma grande parte da nossa vida, né? Nossa estrutura financeira que consegue Então, pouco competir. tempo, né? Já representa tantas coisas nas nossas vidas, né? E principalmente assim, eu ter também esse cuidado agora de estar muito próximo da minha filha. Sim. Né? A gente é grata, Total Clean. A Total Clean deu uma oportunidade pra gente de um crescimento de um estágio financeiro, né? Isso é importante, ninguém nega aqui, todo mundo quer ganhar dinheiro, É né? verdade. Mas também outros pontos na nossa vida, né? Como o dia a dia, a gente poder trabalhar próximo, né? A Camila, exemplo, o escritório hoje a gente colocou próximo de casa, que é próximo da escola da nossa vida, da nossa filha. Então vai almoçar em casa, volta, tá próximo. Então toda essa estrutura que a Total Clean nos proporcionou. A gente consegue ter mais qualidade, né? Entendeu? Então, pra gente é muito bom e assim, com toda seriedade, a gente só tá começando, viu? A gente tá aí com um ano e meio. É isso que eu tô falando, que a gente tá com pouco tempo. É uma evolução grande para um ano e meio, né? Parabéns, o mérito de vocês. Não tem medo, obrigada. pessoal. Vai, quer crescer, bora, que eu falo pro Bruno. Bruno, cara, não tenha medo, velho. Cresça, coloca o carro lá, vamos colocar. Ele falou essa semana agora, ele falou, cara, eu vou pra uma região lá, vou mandar mais um carro. Bora, rapaz, não tenha medo não, vamos pra cima. A oportunidade tá aí na rua e não adianta não. Se a gente não for pra cima, o concorrente vem. Isso é aí daqui a verdade. pouco vem o Dani de Rio Preto. Uma vez eu falei, cara, o Dani, cara, Rio Preto, que é minha cidade, 500 mil habitantes, quantos carros você tem, Dani? Cara, é 4 ou 5, eu não quero botar mais. Eu, rapaz, não dá não, bora pra cima. Não tem medo, não. Não tenha medo não, Bruno. Aquele jeito dele.
vai pra cima, cara, vai pra cima. E é isso, vão pra cima e só grata Total Clean a vocês por isso. Essa Ah, gratidão. tá certo. Eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada mais uma vez, né, por estar aqui batendo esse papo com a gente. Pra gente é O uma honra nosso estar com papo vocês. limpo, sem enrolação, É. e vocês encararam o desafio mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente agradece. Nada, obrigado você, Graça, pela oportunidade. E vamos que vamos. Vamos. Pessoal, chegamos ao fim, né, de mais um episódio, mais uma história incrível. Cada vez que a gente vem aqui, a gente conta uma história mais interessante que o outro, né? Eles começaram com uma unidade, só o Bruno e um técnico, e hoje já estão aqui, ó, com 4 unidades, 3 capitais, fazendo um trabalho incrível. Olha, o episódio ficou muito bacana, hein? Eu sou suspeita a falar. Obrigada, pessoal, e até a próxima.